Enem 2016. O trilho de ar é um dispositivo utilizado em laboratórios de física para analisar movimentos em que os corpos de prova, carrinhos, podem se mover com atrito desprezível. A figura ilustra um trilho horizontal com dois carrinhos, 1 e 2, em que se realiza um experimento para obter a massa do carrinho 2. No instante em que o carrinho 1, de massa 150 gramas, passa a se mover com velocidade escalar constante, o carrinho 2 está em repouso. No momento em que o carrinho 1 se choca com o carrinho 2, ambos passam a se movimentar juntos com velocidade escalar constante. Os sensores eletrônicos distribuídos ao longo do trilho determinam as posições e registram os instantes associados à passagem de cada carrinho, gerando os dados do quadro. Bom, pelo quadro, o que a gente percebe? Vamos lá. O carrinho 1 é o carrinho que está em movimento. Note que somente a partir do instante 1 segundo é que o carrinho de número 2 vai sair da posição 45 centímetros. Ou seja, o carrinho 1 leva 1 segundo para atingir o carrinho 2. Quando o carrinho 1 atinge o carrinho 2, a partir daí eles passam a se mover juntos. Observe bem, ó, essa linha verde, eles já estão se movendo juntos, percorrendo as mesmas distâncias nos mesmos intervalos de tempo. Então, enquanto o carrinho 2 está parado, observe bem, nos instantes 0 e 1, ele continua na mesma posição. Então, é por isso que o carrinho 2 está parado. Mas só que depois de 1 segundo, o carrinho 2 começa a mudar de posição. Ou seja, ele recebe o impacto do carrinho 1 1 segundo após o movimento do carrinho 1. Então, o que nós vamos fazer? Nós já sabemos que num processo que envolve colisões, nós temos a conservação da quantidade de movimento. Então, a gente pode dizer que a quantidade de movimento do sistema antes tem que ser igual à quantidade de movimento do sistema logo após a colisão. Antes nós temos apenas o carrinho 1 se movendo. Então, nós vamos colocar apenas a quantidade de movimento do carrinho 1. Então, vai ser a massa do carrinho 1 vezes a velocidade do carrinho 1. Quando ocorre a colisão, os dois se movem juntos. Então, a gente passa a ter os dois com quantidade de movimento. Então, M1 vezes V1' mais M2 vezes V2'. Quem que é V1' e V2'? São as velocidades dos carrinhos após a colisão. Só que como eles vão estar juntos, V1' é igual a V2'. Estão juntos depois da colisão. Então, a gente pode chamar tudo isso de uma coisa só, de V'. Então, vamos lá. A massa M1, que é a massa do carrinho 1, a questão deu 150 gramas. A velocidade do carrinho 1, imediatamente antes da colisão, a questão não deu, mas dá para a gente achar. Dá uma olhadinha na tabela no carrinho 1. Ó. O carrinho 1 ele percorre uma distância de 15 centímetros num tempo de 1 segundo. Então, a gente consegue descobrir qual é a velocidade do carrinho 1 antes da colisão, uma vez que velocidade é distância sobre tempo. Então, a gente pode dizer que a velocidade do carrinho 1 vai ser uma distância que ele percorre de 15 centímetros para um tempo de 1 segundo. Então, a velocidade do carrinho 1 antes da colisão, 15 metros por segundo. Então, já temos essa velocidade, 15. Agora, vamos continuar. A massa do carrinho 1, 150 gramas. A velocidade do carrinho 1 após a colisão é a mesma do carrinho 2, então a gente vai chamar de V'. A massa do carrinho 2 é o que a gente quer. E a velocidade do carrinho 2 após a colisão é V' também. Como eu falei agora há pouco, os dois estão juntos. Bom, então, para nós descobrirmos a massa M2, a gente vai precisar descobrir quem é essa velocidade V'. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar o momento em que eles já estão juntos e descobrir qual é a velocidade. O momento em que eles estão juntos, observe que eles estão percorrendo aqui uma distância de 15 centímetros, só que no intervalo de tempo de 3 segundos. Então, a velocidade V' vai ser igual à distância sobre o tempo. Qual é a distância que eles percorrem juntos? 15 centímetros num tempo de 3 segundos. Então, essa velocidade com que eles vão juntos será de 5 metros por segundo. Pronto, substituindo, então nós vamos ter 15 multiplicado por 150, isso vai ser igual. Vamos dar uma melhorada aqui nessa continha, porque ficou um pouco borrado. Então, 150 vezes 15, isso vai ser igual a
150 V', onde o V' a gente já sabe que é 5, mais M2 vezes 5. Prontinho. Então, agora a gente vai fazer a nossa conta. Então, aí no caso, quanto é que vai ser 150 vezes 15? Então, vamos fazer essa continha aqui, 150 vezes 15, isso vai dar 2.250. O que vai ser igual a 150 multiplicado por 5, que dá 750, mais 5M2. Então, 2.250 menos 750, 1.500, dividido por 5, 300. Então, a massa do carrinho, 300 gramas. Está aí a resposta da questão de número 6.